Meus amigos, esse é o vídeo 2 na série de vídeos que busca melhorar o seu texto acadêmico, tornando-o mais direto, de compreensão melhor e menor, principalmente, não um texto menor, mas conciso, sempre por exemplos, né? E nesse caso nós temos a dissertação de mestrado, que já vínhamos trabalhando no vídeo 1. O vídeo 1 está na descrição aqui embaixo, tá? E nós vamos seguir para o vídeo 2, que é esse aqui, para trabalhar o segundo parágrafo. Antes de começar a trabalhar o segundo parágrafo, quero só observar que é possível sim você fazer isso de formas distintas, né? Por exemplo, nós fizemos juntos no vídeo 1 essa modificação aqui do primeiro parágrafo. Eu tinha feito sozinho anteriormente essa modificação aqui e já era esperado que ela ficasse muito parecida com o que nós fizemos juntos. Algumas pequenas diferenças, aqui tem uma vírgula adicional, né? Aqui eu utilizei a palavra importância e aqui utilizamos a palavra necessidade. Se você ler esses dois parágrafos, você vai ver que são muito semelhantes e a essência do parágrafo original em preto mantém-se. Então, só queria fazer aqui uma correção, porque aqui não há essa vírgula, né? E podemos seguir para o parágrafo 2, vou até apagar esse parágrafo que eu fiz sozinho e manter o que fizemos juntos, ok? Então vamos lá, parágrafo 2. O parágrafo 2 a gente poderia ler de forma independente, mas nós não faremos isso porque isso não faz o menor sentido. Um texto ele tem que ter um encadeamento natural para que você possa de fato prender o seu leitor, principalmente num texto grande, né, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, num livro, mas em textos pequenos isso também tem que acontecer. Nesse caso aqui temos 3 parágrafos de uma dissertação de mestrado de 90 páginas. Vamos pegar o nosso primeiro texto já modificado e entender qual a ligação que ele deve ter com o segundo parágrafo, tá bom? No mundo globalizado altamente competitivo, é fundamental garantir a máxima eficiência das empresas a nível operacional, né, devido à necessidade de sua manutenção e sucesso. Parágrafo 2. No âmbito das finanças empresariais, foram realizados diversos estudos, principalmente após a publicação do trabalho de Modigliani e Miller, desculpa a pronúncia, 1958, acerca da estrutura de capital das empresas. Com principal destaque para a existência de uma estrutura ótima de capital que permitisse maximizar o valor da empresa e quais os fatores que estão na origem das decisões de financiamento envolvendo capitais próprios e dívida. Bom, que conexão que a gente estabelece entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2? Deixa eu só colocar em negrito a parte mais importante do parágrafo 1, que é fundamental garantir a máxima eficiência das empresas. Né? Momento. Garantir a máxima eficiência das empresas vai se relacionar diretamente com o parágrafo 2. Por quê? Porque o trabalho do Modigliani e Miller vai propor uma estrutura ótima de capital. E estruturas ótimas de capital são garantias de máxima eficiência. Né? Estamos falando aqui de uma empresa, né? A máxima eficiência de uma empresa. Mas isso serviria também para outras coisas. Então, estrutura ótima, a palavra ótima, ou aqui no português de Portugal, óptima, ou óptima, ela se refere a algo que não há, a algo que é o melhor possível, né? No caso, um lucro máximo, no caso de custos, o mínimo. Então, é assim que esse parágrafo 1 vai se relacionar com o parágrafo 2. Ele está dizendo o seguinte: garantir a máxima eficiência foi o que esses dois autores fizeram, construindo uma estrutura ótima de capital. Então vou colocar em negrito, tá? Uma estrutura ótima de capital. Tá? Isso é maximizar a eficiência das empresas, de acordo com o texto. Tá? De acordo com o texto. Então, olha só. A gente já pode começar a fazer algumas coisas. Primeiro a gente identifica o seguinte, olha. Repare que o termo estrutura ele está sendo repetido uma vez. Não, ele é mencionado uma vez e depois repetido mais uma vez. Tem um total de 2. Né? 2 vezes a palavra estrutura. De capital, né? Olha só, estrutura de capital. Tá? Não vou colocar em sublinhado, não. Mas estrutura de capital. E estrutura ótima de capital. Né? Então, para começar, a gente poderia fazer isso aqui, que já vai facilitar bastante a modificação
do texto original para algo mais conciso. Então ele está repetindo uma coisa duas vezes. Estrutura ótima de capital, que permite alguma coisa. Olha só, isso aqui está falando, né? Olha só, vou colocar em... Vou copiar primeiro, né? Melhor. Para baixo, para modificar ao nosso gosto. Isso aqui, né, é uma sentença que está falando sobre a estrutura ótima de capital. O que ela faz? Ela permite maximizar o valor da empresa, né, e permite avaliar quais são os fatores que estão na origem de decisões de financiamento, envolvendo capitais próprios e dívida. Eu vou colocar em cinza por um momento, tá? Meu Deus, onde é que está isso aqui? Bom, eu já não sei qual grau de cinza que eu uso. Ok. Um momento. Então, isso aqui é algo que está falando sobre a estrutura de capital. Eu poderia reescrever isso da seguinte forma. Vou recortar isso aqui e colocar para baixo. E falar o seguinte. O trabalho de Modigliani e Miller, eu vou errar esse nome várias vezes ainda, né? Modigliani, ou não sei, Modigliani e Miller, vou falar Modigliani e Miller. Né? Aceita a estrutura de capital. O trabalho de Modigliani e Miller propõe... Opa! Propõe... propõe a estrutura de capital ótima das empresas eu não preciso dizer isso, né? Porque o que está escrito aqui é o que está escrito aqui de uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas nada demais, com principal destaque. Bom, para começar, destaque já é algo principal, você pode cortar essa palavra principal. Né? Ou você fala destaque, ou você usa um dos dois termos. Né? Com destaque, o destaque já é algo principal. Com destaque para a pesquisa da existência. Para a pesquisa da existência, é suficiente questionar-se sobre a existência de algo, já é você fazer uma pesquisa de uma certa forma. Né? Ou questionar-se com destaque para a possibilidade, se essa palavra fosse ficar, eu não deixaria isso, com destaque para a possibilidade da existência, pode ser. Agora, a possibilidade fica melhor do que pesquisa, tá? Com a possibilidade da existência de uma estrutura ótima de capital. O trabalho deles propõe vamos fazer da seguinte forma, botar isso aqui para cá. Das empresas. Olha só, já conseguimos estruturar a parte mais importante desse texto, concorda? Desse segundo parágrafo, que é justamente o trabalho do Modigliani e Miller, que propõe a possibilidade da existência de uma estrutura de capital ótima das empresas. E aí vamos aprofundar isso. Por quê? Porque não é só isso, esse parágrafo. Né? Ele fala sobre algo mais. Né? Por quê? Porque o que permite uma estrutura ótima? Permite maximizar o valor da empresa. E permite também você identificar quais são os fatores que de fato compõem o seu capital próprio e dívida. Então, o que propõe a possibilidade de existência de uma estrutura ótima de capital. Vou colocar entre parênteses primeiro, porque já estamos falando de empresas, concorda? Estamos falando de empresas aqui, não é? Estamos falando de empresas. Vou colocar entre parênteses e depois eu decido se vou tirar ou não. Né? Que permita, né? Que permite, né? Que permite maximizar o seu valor de quem? Das empresas, né? Da empresa. O seu valor. Já decidi se eu vou deixar esse parênteses ou não. Vou tirar o parênteses e vou deixar da empresa. Tá? Que eu estou falando dela. Né? E eu posso criar alguma confusão se eu não deixar esse da empresa aqui. Que permite maximizar o seu valor e identificar,
Né? Porque quando ele fala, e quais os valores que estão na origem, é identificação. Né? Identificar quais factores aqui no português de Portugal, quais fatores estão na origem das decisões de financiamento envolvendo capitais próprios e dívida. A gente pode melhorar isso aqui ainda, tá? A gente pode melhorar isso aqui ainda. Mas nós já reduzimos bastante desse parágrafo, do parágrafo original, para esse aqui. Né? Esse parágrafo aqui não está ainda exatamente dizendo o que esse parágrafo aqui estava dizendo. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho de Moliano e Miller, ele foi pioneiro. Né? Ele motivou diversos estudos posteriores. Então, posso dizer, o trabalho de Moliano e Miller foi pioneiro. Olha só. Foi pioneiro ao propor a possibilidade da existência. Eu não preciso dizer que foram realizados no âmbito. Posso colocar no âmbito das finanças empresariais aqui? Vamos ver. Principalmente após a publicação, a gente já coloca essa ideia no pioneiro. Né? E isso aqui também. E aqui no âmbito das finanças empresariais, de fato, isso aqui é algo importante. Por quê? Porque isso aqui é uma área de estudo. Né? O trabalho de Moliano e Miller foi pioneiro em finanças empresariais, né, ou no ramo. Se você colocar isso, se você tiver algo descrito, né, no seu resumo ou nas suas palavras-chave de que esse trabalho é um trabalho em finanças empresariais, já seria suficiente para você retirar isso aqui. Né? Ou você poderia colocar no parágrafo anterior. Né? Mas vamos tirar isso aqui. Tá? Vou deixar isso aqui pelo menos em stand-by. Porque caso a gente consiga reduzir essa segunda sentença aqui, a gente coloca isso aqui com mais facilidade e fica algo bem conciso. Eu não quero sair de um texto de um parágrafo de cinco linhas e ir para um parágrafo de 4 linhas. Né? A gente pode melhorar isso aqui colocando esse parágrafo aqui com somente 3 linhas. Então vamos deixar isso aqui em stand-by. Né? O trabalho deles foi pioneiro a propor a possibilidade da existência de uma estrutura ótima de capital que permite, né, quem permite a estrutura ótima, né, ou que permita maximizar o seu valor, identificar os fatores, olha só, os fatores originários, né, os fatores originários nas decisões de financiamento. Meus amigos, financiamento, quando você financia o seu projeto, ele pode ser financiado, o investimento vem ou de capital próprio ou dívida. Né? Ou você coloca o seu capital ou você coloca o capital de terceiros. Aqui, por exemplo, dívida, você poderia colocar capital de terceiros. Né? Isso aqui é um termo que a gente pode, não diria retirar, mas colocar em stand-by para analisar. Olha só. A estrutura ótima de capital que permita maximizar o seu valor, o valor da empresa, identificar quais os fatores originários das decisões de financiamento, que são o quê? Capital próprio de terceiros. Né? Vamos avaliar o parágrafo original e ver se ficou alguma informação de fora. Colocando isso tudo aqui em azul, né? Esquecendo de colocar em azul. Tudo bem. No âmbito das finanças empresariais, foram realizados alguns estudos. Não ficou. Não ficamos devendo em nada. Dissemos que o trabalho deles foi pioneiro, dissemos o que ele faz, né, o que ele propôs, né, e o que isso, na verdade, é importante para as empresas, né, para a empresa e para as empresas de maneira geral. Ela permite maximizar o seu valor, identificar quais fatores originários das decisões de financiamento. O financiamento ele vem de capitais próprios e terceiros, né, ou terceiros, né, e já demos aquela descrição sobre finanças empresariais, aquele comentário a respeito dessa parte de texto. Então,
olhando o parágrafo sozinho, ou somente o parágrafo, ele com o parágrafo anterior, o primeiro parágrafo, nós deveríamos até inserir isso aqui, tá? Mas se você observar isso, principalmente com o resumo e com as palavras-chave desse texto, dessa dissertação, esses termos aqui poderiam facilmente ser excluídos, facilmente. Tá? E aí você poderia colocar algo bastante interessante no final desse parágrafo modificado, que é uma referência, né? Uma referência adicional. Não estamos falando muito sobre referência, né? Mas uma referência adicional, referência 2.1, parágrafo 2, primeira referência do parágrafo 2, que fala sobre as decisões de financiamento, para alguém que não sabe, né? Que enfim, não esteja habituado com um termo tal, que o financiamento pode vir de capitais próprios de terceiros. Então, com isso aqui, a gente poderia facilmente retirar isso, e aqui já comentamos. Você pode fazer uma comparação entre esses parágrafos, para começar, menos linhas, né? De 5 linhas para 3 linhas, mostrando a mesma coisa, de uma forma muito mais simples e direta. E adicionamos uma referência. Não estamos falando muito sobre isso agora, mas ela dá suporte ao que você falou anteriormente e especifica coisas que você não quer falar muito agora. Você não quer gastar mais 2 linhas para falar sobre o que são decisões de financiamento, ou para falar que financiamento pode vir de capital próprio ou capital de terceiros. Então você simplesmente coloca uma referência que vai falar sobre isso, falar sobre financiamento. Tá bom? Vou terminar o vídeo porque senão vai ficar muito grande.